Já vou começar perguntando para você. O que você faz, ou o que faz você sair da cama todos os dias? Você tem bem definido o propósito que te motiva no dia a dia? Mais ou menos? Como é que você levanta feliz? Acreditando naquilo? Determinada? Para esclarecer a importância do propósito e nos explicar se ele pode mudar com o tempo, a gente recebe na nossa casa o mestre em comunicação, escritor e palestrante e praticamente papai. Falta um mês para nascer, já é papai, já está sendo papai há 8 meses. Gustavo Dainese, seja muito bem-vindo à nossa casa. Oi, Léo, por favor, venha conversar com a gente também, que é um assunto muito gostoso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Tudo bem, obrigado. Gustavo? Bem-vindo. Obrigadão. É uma honra, como sempre, estar aqui com vocês. E eu acho que uma honra maior poder falar sobre esse tema que transforma realmente a vida das pessoas, né? Então eu me sinto, assim, muito feliz de estar aqui trazendo esse tema para discussão. Que gostoso. Gu, conte pra gente, quando a gente fala de propósito, parece algo muito bonito, mas quando a gente começa a pensar, é muito mais profundo do que a gente imagina. O que é um propósito? Então, Abby, o propósito, eu gosto sempre de montar a explicação do propósito em pares, né? Então, tem muitos pares que a gente pode trabalhar aqui para a gente entender o propósito. Um desses pares é que ele ajuda a dar sentido para a vida. Só que não é um sentido, são 2 sentidos diferentes. É o sentido da direção, né? Ele aponta a gente para uma direção, mas também é o sentido do significado das nossas ações. Então são 2 sentidos, ele está lá na ponta, né? Ele está no fim, na finalidade da nossa vida, no grande, né? Na grande história, na grande narrativa da nossa vida, mas ele também está aqui, ó, na materialidade de cada ação. A nossa ação, ela ganha um sentido diferente quando a gente tem um propósito. Eu tenho até um exemplo que estava comentando com o pessoal da produção aqui e eles aprovaram o exemplo, que é bom. Porque assim, eu pensei, assim, perguntar para vocês assim, qual a comida que vocês mais gostam. Porque assim, comida preferida, chefe e Abby, qual é? Qual é de vocês? Pra mim, são Tantas, inúmeras. né? Mas eu vou ser bem sincero, assim, eu gosto de comida afetiva. O arroz, o feijão, porque na minha casa a gente nunca teve muito costume de comer arroz e feijão. Nunca. Então, arroz e feijão na minha casa sempre foi uma comida de final de semana. Então, assim, pra mim a comida predileta é o arroz, o feijão, é aquela carne, um frango, enfim, uma batata frita, tudo muito simples. Porque eu ligo o que eu como ao afeto, né? Aquela coisa que me lembra, que me traz lembranças. E também é muito bom arroz e feijão, né? E eu gosto de purê de batata. Olha só. E estrogonofe de frango. Olha que beleza. Então eu comparo, pra mim é lasanha, né? Lasanha pode ser o ingrediente que for, pode ser o sabor que for. Eu já fico doido pra comer lasanha. E aí o que acontece? O propósito, você imagina você comendo um arroz e feijão feito pelo chefe aqui, aquela coisa gostosa, que aí você tá gripada, né? Aí tá gripada e aí você sabe que é arroz e feijão, sabe o gosto que tem que ter, sabe que é um purê de batata, sabe como é que é, só que na hora de comer, você só sente a textura daquilo, você sabe a cor, você tá olhando, você pode imaginar o sabor e tem algum indício ali do sabor, né? Porque com o nariz constipado não tem o que fazer, né? E a vida com o propósito, ela é a vida que te tira de um prato desse, comendo constipado, para um prato cheio de sabor, cheio de sentido, de significado, com esse afeto, com esse, né, com tudo, com essa potência de viver mesmo. Então, essa é a grande marca que o propósito traz na nossa vida, né? A marca, essa que eu chamo de menor, não é menor, ela é uma marca enorme. Só que ela é aqui, né, na presença. E a outra marca é o sentido de direção. Que demais. Legal, Quando bom, as bom exemplo. pessoas são mais angustiadas, elas têm essa coisa, essa dificuldade do propósito. O propósito, a falta de ter um propósito, nos causa angústia? Pois é, então essa é até uma das questões que definem, né, uma vida com depressão, né? Quando a gente tem depressão, a gente não consegue ver sentido nas coisas que a gente faz, a gente não consegue... O exemplo de levantar da cama é muito bom, né? Porque a gente fica sem alguma coisa que nos ajude a levantar, né? E o propósito, ele tem esse outro presente, né? A vida angustiada, o que quer dizer angústia, né? Angústia é justamente a gente não saber o que fazer, né? Quando você se pega numa situação que, meu Deus, o que eu faço?
Isso é angústia. Sim. E aí o coração dispara, e aí parece que não cabe no peito, e aí a gente sua, a gente fica nervoso, derruba o que está em perto, né? E essa é a angústia, essa sensação de não saber para onde ir. Quando a gente consegue encontrar um propósito na nossa vida, a angústia ela fica um pouco mais em segundo plano. Por quê? Quando a gente se depara com uma situação dessa, mas a gente tem um guia, a história é outra. A gente não fica tão perdido. Ou se bobear, dependendo da força desse propósito, não fica perdido nunca, né? Isso é que é... aí sim, estamos falando do sentido de direção, né? Olha, vamos para cá, né? Vamos para cá porque o nosso propósito está apontando para cá. E aí a angústia, ela se acalma. Por mais que a situação seja difícil, né? A gente tem um propósito na vida, não deixa a vida fácil. A vida é a vida. Sim, né? difícil em qualquer situação, né? Exatamente, Mesmo mas- fazendo o que você gosta muito. Uma vez eu li um livro que falou exatamente isso. Não é que quando você faz o que você gosta, você trabalha menos. Pelo contrário, você trabalha muito mais, só que de uma maneira diferente, né? Você tem um propósito para aquilo. Eu queria já até te emendar uma pergunta. Existe uma idade para isso, Gustavo? Ou não? Ou você acha que, por exemplo, adolescência, pré-adolescência... Porque eu acho que esse é o momento mais difícil, talvez, de se encontrar um propósito, né? E aí que eu também emendo uma outra questão, é que às vezes se escolhe um propósito, né? Se foca num propósito muito cedo e acaba se perdendo quando se torna um adulto, por exemplo, né? Como que a gente consegue sair dessa situação, Gustavo? Olha, essa é uma questão que eu tenho, com a qual eu tenho me deparado muito com essa história da paternidade, né? Porque eu fico pensando assim, ai meu Deus, como é que vai vir esse bebezinho? Quem vai ser esse bebezinho? Do que ele vai gostar? Será que eu vou ter condições de atender às necessidades dele? A gente fica com a cabeça assim toda, né, maluca, assim, amalucada, mas é uma maluquice muito gostosa, né? Muito boa. E aí eu fico pensando justamente nessa questão, né? Quando a gente, como é que é a busca do propósito, né? Como é que é encontrar? Qual a palavra que a gente tem que usar? Se a gente encontra, se a gente busca, se a gente constrói. E eu tava vindo para cá e ficava pensando, né? Qual a palavra melhor usar? Eu não sei ainda, mas eu acho que a explicação ajuda. A gente não vem com o manual, né? Ele vai nascer o Sócrates, ele vai vir, depois vai vir a placenta e depois não vem mais nada. Não vai vir um bilhetinho falando assim, né? O manual de instrução, né, Gustavo? Não vem mesmo. Não vem. Parabéns pela alma construída aqui. Você agora está criando um físico nuclear, né? Não vem. E aí, por que isso, né? Porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio, né? E faz parte dessa dádiva a gente descobrir o nosso propósito na vida, né? Descobrir o nosso propósito no mundo. Mas aí tem a questão, como eu faço para descobrir, quando eu vou descobrir, e se eu descobrir, e se eu construir, o que eu faço com isso, né? Então acho que nós temos 2 pontos a levantar aqui, né? Como Deus não deu pra gente o manual, mas Ele deu outras coisas, né? Ele deu os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos talentos, né? As nossas capacidades, o nosso cérebro, né? A nossa mente, tudo isso. Então, como que a gente faz, né? Primeiro eu digo, não tem idade certa, não tem idade. Todo mundo começa do zero, viu, nessa história. Não se preocupe, a pessoa que tem um propósito na vida, ela ama a vida dela, é verdade, ela ama a vida dela. Mas a gente que não achou, eu me incluo aí, tá? Eu tô buscando também. A gente não precisa se sentir culpado. E mesmo quando a gente achou, a gente não pode virar escravo desse propósito. Sim. Né? Por quê? Porque o propósito ele tem essa função de dar direção para a nossa vida e de fazer a gente se aplicar ao máximo, né, no que a gente faz. E a gente muitas vezes pode cumprir um propósito em vida. Sim. Né? Isso é muito bonito. Né? E aí a gente pode buscar outros. A gente pode, não tem problema, né? E a gente, mais do que isso, mais do que buscar o grande propósito da nossa existência, a gente pode começar devagarzinho, encontrar pequenos propósitos, né? Uma sopa de tomate, estou fazendo, para que eu estou fazendo essa sopa? Para quem? Essa sopa vai alimentar uma pessoa, vai trazer uma alegria, isso é um propósito, né? Você tem um talento, vamos tentar achar talento de dobradura, né? Às vezes a gente tem um talento e a gente não dá valor, mas quem sabe se a gente começar a parar para pensar como esse talento pode ajudar alguém, né? Que bem esse talento pode fazer no mundo. E aí, pronto, já muda tudo. Aquilo que você faz em casa, um tricô, um crochê,
uma receita, de repente ganha um valor, ganha uma potência. Muito grande, né? Muito grande. É aquela coisa do que faz sentir, faz sentido, né? E sabe o que eu fico pensando? Esses dias eu fiquei lendo muito sobre isso também, minha cabeça até buga, porque eu converso sozinha. E aí eu fiquei pensando entre propósito e proposta. Muitas vezes você tem um propósito na sua vida e no meio do caminho surgem propostas tentadoras, né? No sentido, nossa, mas e se eu fizesse isso? Surgiu essa oportunidade. E aí vem na minha cabeça assim, mas poxa, se eu for nessa oportunidade, ela é fora do meu propósito. É um dilema. Como que a gente consegue identificar, né, e sentir mesmo, não, esse é meu propósito de vida e eu vou ser forte e vou continuar nesse caminho? Ou, de repente, vou largar e qual que é a diferença da proposta e do propósito ali? Olha, os dilemas morais que a gente encara ao longo da vida são realmente, assim, os nossos grandes exercícios mentais, físicos até muitas vezes, né? Porque a gente sofre no corpo também, né? O que eu digo, como uma pessoa que está muito buscando, né, ainda o propósito, é que a gente tem que sempre que fazer um processo de reflexividade, que é pensar consigo mesmo, pensar sobre a própria vida, pensar sobre os próprios talentos e também entender a questão da processualidade, que tudo na vida é processo. Mesmo que o destino esteja traçado, mesmo que a gente acredite que tudo está pré-determinado, olha, está pré-determinado, mas eu não sei o que está pré-determinado, né? Talvez esteja pré-determinado para eu mudar um pouquinho aqui a minha vida. Então a gente tem que se ouvir, né? Saber se ouvir muito profundamente, saber ter certeza dos nossos propósitos, porque aí tem a questão do arrependimento, que é a música que estava tocando também, né? Quando a gente pode até lamentar ter tomado uma decisão, mas se no momento que a gente toma essa decisão, a gente se colocou integralmente nela, a gente pensou, a gente refletiu, a gente botou o coração, a gente não tem como se arrepender, porque a gente estava inteiro, era o nosso melhor. Então o que eu digo, quando a gente tem um dilema, vamos se colocar inteiro no dilema, vamos lá. Quem sou eu? O que eu quero para minha vida? Para onde que essa proposta vai me levar? Isso aqui vai acabar com o meu propósito? Eu vou ter que mudar? Eu posso mudar? Será que eu já cumpri a minha missão com esse propósito? Então, sempre se perguntar. Não tem medo de se perguntar, viu, gente? A vida é isso, né? A gente só consegue respostas se a gente faz perguntas. Né? Não podemos ter medo de se perguntar. E eu penso um pouco também nessa coisa da fé, né? Quando a gente fala propósito, eu penso muito nos propósitos de Deus para nós. Nem sempre o que a gente acha que é o melhor realmente vai ser o melhor. E às vezes as mudanças são exatamente isso, né? Pra gente que eu acredito muito, né? E tenho essa fé, às vezes é Deus falando com você, olha, e se você tentar? E se a gente mudar um pouquinho aqui? Vai, encara, né? Então acho que a gente também tem que ter essa consciência do que o coração fala pra gente em alguns momentos, né, Gu? E como o Gustavo falou, são nas pequenas coisas, né? Às vezes os nossos propósitos estão nas pequenas coisas. Às vezes do que a gente faz ali em tempo livre, a gente fala assim, poxa, né? Meu propósito às vezes está ali. Me sinto bem, lugar, né? Me sinto Quero bem fazendo isso, uma fazendo. coisa tão simples, né? Sim. Isso é demais. Esses são os sinais que Deus dá pra gente. Sim, sem dúvida. Ele não se comunica mandando um WhatsApp lá do Centro de Atendimento do Céu. Ele deu pra gente os sinais, né? Por isso que eu entendo que a gente, né, fica próximo de Deus em dois momentos, pra mim, assim, quase que sagrados, né? Primeiro é no amor, né? É o ágape que a gente falou aqui no programa, esse amor de se doar para o outro, de fazer o bem para o outro, e depois é na introspecção, né? A gente conosco mesmos, nos comunicando com tudo que Deus deu pra gente, né? Então, por isso que essa questão da reflexividade, introspecção, deixa eu falar, deixa eu tentar pegar aqui, com as minhas anteninhas, né, os sinais que a natureza está me dando, essa natureza divina. Demais. Olha, parabéns, viu? Olha, demais. É um assunto incrível, Gostoso, um assunto que eu amo mesmo conversar. Eu abriria a mão até de uma banda num churrasco para conversar sobre o assunto, sabe? Trazer alguns pontos do Gustavo aqui pra gente poder conversar. Eu faço olha, isso, viu, gente? Eu faço. Incrível. Assim, é um assunto que eu gosto bastante. Parabéns pelo seu obrigado. trabalho. Aí, Nossa, sensacional. Assim, eu tô aqui respondendo as perguntas de vocês, né? Parabéns para vocês por trazerem esse tema tão importante, tão lindo, né? Eu só fui buscar ali o que eu podia falar sobre ele. Que gostoso, Gu. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito e eu obrigado. quero muito que você volte mais vezes. Eu sei que vai dar trabalho você
ser papai agora, mas dá para vir de vez em quando, Dá né? pra vir, dá pra E vir. eu fiquei sabendo de uma novidade que eu quero contar para todo mundo e que eu também estou muito curiosa, Opa. tá? Que é esse livro lindo aqui. Conte um pouquinho pra gente, Gu. Olha, então, Abby, a gente está nessa vida de escritor, palestrante, né? Eu sou parceiro, amigo do professor Clóvis de Que Barros. ele é uma pessoa incrível, que eu admiro muito também. Verdade, é um amigão. E a gente está lançando esse livro agora na Bienal de São Paulo, na Bienal do Livro, sábado agora, dia 2 de julho. Eu vou estar lá falando às 17 horas, então estão convidadíssimos, eu vou estar lá falando mais ou menos essas coisas aqui. Demais. E para mim é uma honra muito grande, agradeço a Editora Príncipes que confiou na gente e vai colocar a gente na Bienal. Eu nunca, jamais imaginava na minha vida que eu ia estar fazendo isso. Lançando um livro na Bienal, apresentando na televisão, para mim, assim, eu nem sei se é verdade ainda, né? Eu tô, assim, um pouco atônito. E eu trouxe aqui um exemplar para você, um exemplar para o Léo. Espero que seja muito proveitoso. E junto desse livro eu tô lançando um curso que conseguimos aqui uma condição especial para sua audiência. Olha, para quem assiste o Santa Receita. Exatamente. A gente está dando 50% de desconto no curso. Tá? Demais. É simples de entrar. Você digita www.cursodeliberdade.com.br e aí na hora do checkout, lá na hora de pagar, digita o quê? Santa Receita. Amei, amei. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou pedir pra Soninha gravar com um story pra você. Aí a gente coloca no nosso Instagram pro pessoal entender melhor e já arrastar pro Nossa. link pra saber um pouco mais. Eu vou degustar com muito amor e muito carinho. Nós estaremos na Bienal também, Opa, então a gente nossa, que aproveita honra. para dar um oi para você lá. Tá bom. E que Deus te abençoe. Isso aqui é resultado de um dos propósitos da sua vida que foi acontecendo e muitos outros virão, É viu? verdade, obrigado. Obrigada por você estar Obrigadão. aqui e partilhar sempre com a gente, Eu que viu? agradeço. Muita saúde para o seu bebê. Muito amor para o seu bebê. Você de casa aproveita e siga o Gu na internet, @Gustavo_Dainese. Você colocou dedicatória, né? Claro. Ah, então tá bom. Então tá bom. Um beijo. Obrigada, meu querido. Valeu.